Bem, vamos continuar com os apontamentos de C#. Portanto, a nossa primeira etapa aqui é aprender um pouco a linguagem. Portanto, depois da pessoa aprender a linguagem, então aí já pode ir então para o específico que é a programação para a internet. Porque é que é preciso aprender a linguagem? Portanto, apesar de a linguagem ter muita coisa comum com a linguagem Java, que vocês já minimamente sabem, mas tem muita coisa diferente e vamos precisar de expressões lambda, métodos de extensão, portanto, vamos precisar de várias coisas que não existem nas outras linguagens. Assim, algumas dessas coisas já existem, mas é tipo Java mais avançado, portanto, a versão 8 do Java já traz muitas destas coisas, mas já é aquela coisa que a pessoa já não aprende normalmente, então precisa de avançar mais um pouquinho. Nestes apontamentos, portanto, assim, eu não vou dar muita atenção em algumas coisas, há coisas que não têm muito interesse, então portanto, eu passo por elas mais rápido. Quando aparecer coisas com mais interesse, então aí a pessoa já para mais um pouquinho e faz exemplos disso tudo. Portanto, há coisas que eu passo rápido, há coisas que passo lento, isso depende da minha perspectiva em relação ao interesse que tem cada um dos temas. Portanto, esta parte de leitura escrita na consola, portanto, não é muito importante. Isto às vezes utiliza-se para pequenos programas, para a pessoa fazer testes de pequenos programas. Mas como já vimos em PDM2, os testes fazem-se com testes unitários e não com escritas e coisas para a consola. Portanto, os testes fazem-se através de testes unitários e de outros tipos de testes. Portanto, na verdade, deve ser novos programas que testam a própria aplicação. Por isso, é assim, hoje em dia, como não se faz programas para trabalhar numa consola, portanto, já há pouca gente faz programas onde o resultado é uma janela de consola. É assim, isto faz-se ainda em Linux. Unix ainda se faz. Mas não para partes gráficas, como uma pessoa quer aqui, ou web. Portanto, como nós queremos a parte da web, portanto, isso já não é muito interessante. Portanto, esta classe console tem métodos para ler linhas, o read line, ler uma linha, o read ler um caractere. Portanto, de uma forma geral, as coisas leem-se como uma linha. Portanto, se eu quiser ler o número, eu leio uma linha e depois pego nessa string e transformo para o número. Portanto, isso é muito melhor do que estar a ler caractere a caractere, ou tentar utilizar métodos para ler inteiros, depois se o inteiro não estiver no formato correto, depois geralmente os métodos dão uma exceção. Além disso, a pessoa podia fazer um método para ler um inteiro, só ler caractere a caractere. E tentar ali controlar isso. É assim, mas isso também não é muito prático, porque os números podem ter pontinhos, podem ter sinal mais, pode ter sinal menos, pode ter a letra E se for a notação científica, 1 levantado a não sei quantos, 1 é 10. Portanto, como há aqui muitas variantes, a melhor solução é sempre a gente ler uma linha, faz a conversão disso para um inteiro, utiliza as classes existentes e resolve os problemas todos e não está aqui a inventar problemas. Se a pessoa quer tentar criar os seus próprios métodos, muitas vezes está só mesmo a inventar problemas e isso não é útil. Portanto, até temos aqui um exemplo para ler um inteiro. O que é que se faz? Lê-se uma string de uma vez, faz-se a conversão para um número inteiro. Portanto, isto pode dar uma exceção, que o formato pode estar errado, não sei o quê. Mas pronto, coloca aqui um try catch e está resolvido. Portanto, não tem muito que inventar. Portanto, geralmente... Mas isto é nas linguagens todas. Portanto, nas linguagens quase todas existe um método para converter uma string para um número. Então a pessoa aproveita isso. A pessoa lê uma string uma vez e depois utiliza um método para converter. Portanto, não está aqui com muita coisa para processar. Isto é a mesma coisa se quiser ler booleanos. Também, de uma forma geral, a solução é sempre ler strings. Para fazer a conversão entre uma string e um inteiro, portanto a pessoa vai à classe int, tem lá o parse. Se quiser para long, vai à classe long.parse, float.parse, double.parse. A pessoa tem estes métodos
nos versos clássicos que definem o tipo de dados. Portanto, isto faz temos aqui que recebe uma string e converte a string num inteiro, recebe uma string e converte a string num long, por aí em diante. Portanto, estes métodos podem enviar esta exceção. A format exception, portanto, quer dizer que o formato está errado. Se eu em vez de escrever um E5, escrevo um F5, portanto já não está correto. Mas temos as pessoas estão a ver qualquer assim esquisita. Portanto, isto dá uma exceção. Portanto, é só uma questão de controlar um método que faça o parse, portanto, que processa a string e está resolvido o problema. Ora bem, expressões lógicas. Portanto, vamos começar por instruções condicionais, não é? Instruções condicionais, portanto, geralmente tem uma condição lógica. Portanto, isto é o if normal que nós temos. Portanto, isto existe em todas as linguagens de programação. Portanto, se a condição for verdade, executa o bloco. Caso contrário, não executa o bloco. Portanto, como isto é básico, eu vou avançando rapidamente. If else, isto é igual em Java. Deve verificar se o número é par. Ainda vimos isto hoje de manhã. Se o número for par, faz uma coisa. Se for ímpar, faz outra coisa diferente. De uma forma geral, todas as instruções podem ser aninhadas uma dentro das outras. Quando pode ser um for dentro de um for, e mais coisa lá por dentro. Também pode ser um if dentro de um if, por aí em diante. Portanto, a pessoa quer coisas mais, quer aqui fazer algumas seleções mais complicadas, portanto pode ter aqui ifs dentro de ifs e dentro de ifs, até a pessoa conseguir selecionar tudo. Ora bem, switch. O switch portanto, quando a pessoa tem muitos ifs, aproveita-se pode trocar isto pelo switch. E, nesse caso, o código chama-se de uma forma estática mais simples. Há que ter atenção que, de uma forma geral, depois em cada um dos casos, dentro do switch, é necessário colocar no fim um break, senão ele executa o código todo por aí abaixo. Aqui no switch, há diferenças de linguagem para linguagem. Em termos de performance de memória, o que é mais os ifs ou o switch? O que é mais pesado? É assim, eu diria que era a mesma coisa, portanto não há assim grande diferença, porque assim, depois isto é traduzido para linguagem máquina, e depois na linguagem máquina, isto é, se isso for verdade, salta para ali, se não salta para lá, porque é sempre para um lado para o outro, portanto aqui salta para um lado, salta para o outro, não sei quantos. Não dá muita diferença. Não há diferença, mas até mais, em termos de sintaxe, em vez de ter muitos ifs, temos aqui um switch que funciona para isso. Chama a atenção que, por exemplo, em Java, o switch é só para tipos de dados básicos. Portanto, que é para os inteiros, para os caracteres, para essas coisas todas. Portanto, eu não posso fazer um switch numa string em Java, mas aqui posso. Portanto, há diferenças entre as linguagens nos switches. Em Visual Basic, o switch permite coisas muito esquisitas aqui no meio. Portanto, eu podia aqui, em Visual Basic, colocar se o número está entre 1 e 10, então faz isto tudo. Então tem ali uma coisa. Tem que condições, O's e I's, e tem por aqui muita coisa. Portanto, o Visual Basic tem um switch até interessante que permite muita flexibilidade. O Java já não. O C Sharp já tem aqui a parte das strings que não acontece, no Java. Portanto, assim, há instruções que são diferentes de linguagem para linguagem, portanto, e é isso que vocês têm que ter essa noção. Portanto, assim, eu não quero que vocês decorem o que é que faz um switch em Java, o que é que faz um switch em C Sharp, mas quero que vocês decorem que o switch é uma daquelas instruções que muda de linguagem para linguagem. Portanto, isso é que é importante perceber. Porque quando vocês virem a seguir, vocês aqui estão em C Sharp, depois voltam para Android, outra vez estão em Java. Quando chegarem a Java, já ficam com alguma coisa ali atrás da orelha a dizer: atenção que este switch é diferente do de C Sharp, é diferente do Visual Basic. Sim, aqui neste exemplo é igual. Sim, mas por exemplo, aqui em C Sharp eu posso ter um switch com strings, em Java não podem ter isso. Vamos lá. É assim, nas últimas versões, não sei se eles já melhoraram isso ou não. Então vamos lá experimentar isso.
função main, string, name toma o valor de ABC, switch name, case ABC, os pontos, break, console.writeLine, portanto, eu quero saber se o nome é igual a ABC. Portanto, isto em Java não é possível fazer isto. Eu vou colocar aqui um ponto de paragem. Coloquei um ponto de paragem, vou executar o código. Ok, e chegou ele aqui à linha, chegou ele aqui a esta linha. Ele vai executar isto. Portanto, e escreveu na consola comando window, output, immediate window, onde é que está aqui a consola? Não é aquela já Eu já fechei, eu faço Ctrl F5, Ctrl F5, Ctrl F5, ok, agora tem aqui o worked, portanto, o switch funciona para strings já vamos experimentar com outro tipo de dados. Date time, datetime.now. Switch today. Ok, portanto isto não é possível com outros tipos de objetos. Sim. Só escreveu o switch Sim. e depois escolheu o método switch. Sim. Aquilo não apareceu automaticamente o default e o break. Sim, apareceu. Então a gente faz assim. Switch, por exemplo, está aqui. O que é que ele diz? Ele diz que isto é um code snippet. Portanto, isto é um bloco de código. Um bloco de código. Então a gente faz tab, dois tabs e ele escreve. O resto. Por exemplo, se eu quiser o ciclo for each. For each. Eu fiz o ciclo. Estão a ver? Então isto aqui é a descodificação com o code snippet. São blocos de código. For each, tab. E ele escreve logo este bloco. Aqui no Visual Studio a pessoa pode ter code snippets, portanto pode ter blocos de código que são logo classes e coisas assim do género. Portanto há blocos de código que aqui insere logo meio de classes no projeto. Portanto, se eu quero gravar uma base de dados, eu pego num code snippet para a base de dados e ele insere logo na classe ou no projeto, insere logo no projeto um montão de classes para isso. É assim, depois se vocês forem à net encontram muitas coisas destas. Ora bem, C#, Code, Snippets. Portanto, informação sobre os Code Snippets da Microsoft. Portanto, estes são os que temos. Temos o For Each, o Switch está aqui à frente. Portanto, eles têm aqui uma relação dos que têm. Ok? Então, temos aqui na documentação da Microsoft
os code snippets que eles têm aqui no Visual Studio. Então assim, isto tem um ícone diferente. Isto é um ícone diferente, for each. Portanto, aqui, este ícone parece quase um quadradito. Portanto, tem por aqui, se a pessoa escrever o for com dois Fs, é um ciclo for normal, já com isto tudo. Com isto tudo, mas a começar do fim para o início. Portanto, o ciclo for começa do início para o fim, o ciclo for com dois Fs. Então, ele tem o ciclo for e o ciclo for com dois Fs. O ciclo for é o ia começar de 0 até ao comprimento, o ciclo for com dois Fs é ao contrário. Com dois R's, extensão, o ciclo for com dois R's. Então, já tem aqui algumas coisas, mas depois existem sites onde a pessoa pode baixar imensos code snippets por aí em diante. Visual Studio Code Snippets. Portanto, há vários sites depois que têm só com Code Snippets. Portanto, isto já é antigo, já não é de agora. Isto já é antigo. Já tem muitos anos os Code Snippets. Portanto, durante muitos anos o pessoal que se divertiu a fazer destes bloquinhos de código. Portanto, já anda por aqui muitos tipos. E depois a pessoa pode instalar isto. Um singleton. Portanto, ele insere logo aqui uma classe ou um bloco. Neste caso, insere logo uma classe. Portanto, há muitos que o Visual Studio geralmente traz aquele só por omissão, mas depois há muitos code snippets para a pessoa poder instalar e assim simplificar a escrita e pode ter logo blocos de código, para a pessoa só adapta algumas coisas e está feito. Portanto, aqui há muita coisa, é uma questão de depois procurar, enquanto há muita coisa aqui à volta disto. Ok, então isto foi para mostrar que o switch funciona com só tipo de dados primitivos e strings. Portanto, quando eu coloquei aqui o today, ele deu logo aqui um erro. Escrevi mal. Today. Ele dá um erro a dizer que a expressão tem que ser um booleano, um caractere, uma string, um número inteiro ou uma enumeração. Também podem ser tipos nulos ou que podem ter nulo. Portanto, o switch está um bocadinho melhor do que o do Java. Ainda não chegou ao Visual Basic. Portanto, o Visual Basic ainda está muito melhor do que isto. Ciclos. Portanto, os ciclos de uma forma geral existem em todas as linguagens de programação. Há linguagens que têm mais ciclos que outras. Eu acho que neste caso o Basic tem mais ciclos que as outras linguagens todas. Mas também é tal coisa, depois os ciclos são equivalentes uns aos outros, quer dizer, se eu tiver um ciclo while é a mesma coisa que um for. Portanto, a diferença entre um for e um while é mínima. Por isso. Mas, portanto, um ciclo for faz o teste antes de executar o bloco, mas um while também faz o teste antes de executar o bloco.
É assim, há o do while e há o só while. Há dois tipos. Há o do while, do começa a fazer tudo, depois é que faz o teste. Agora o basic tem o repeat until, tem muitas coisas diferentes. Portanto, nisto há coisas que o basic ainda tem. Estas instruções das linguagens, de uma forma geral, o basic tem muita coisa. É assim, o problema do basic, o basic normal, acabou por morrer porque a Microsoft acabou por encostar um pouco aquilo e acabou por morrer a linguagem, e principalmente porque era uma linguagem imperativa e não orientada a objetos. Portanto, aquilo tinha classes, tinha várias coisas, mas aquilo não era bem orientado a objetos, e então criou ali uma confusão com o pessoal do basic, e então quando se passou para o C Sharp, criou-se o Visual Basic.net, mas pronto, o Visual Basic.net é o C Sharp, mas com a sintaxe do Visual Basic. Ficou uma coisa esquisita. Portanto, assim, mas hoje em dia, como o importante nas linguagens de programação são as bibliotecas, não a linguagem. Assim, nós aqui estamos a ensinar, assim, estamos aqui a ensinar um pouco a linguagem. Mas assim, a linguagem é o primeiro passo. Depois da pessoa saber a linguagem, então, geralmente o que faz é trabalhar com muitas bibliotecas. E é aí que as linguagens são melhores ou piores. Portanto, eu dizer que se o Visual Basic, portanto, o Visual Basic .NET é melhor ou pior que a linguagem C Sharp, assim, isso é uma pergunta estúpida, porque na verdade as linguagens são iguais. Porque depois o que interessa é as bibliotecas. As bibliotecas são iguais, que é a plataforma .NET. Portanto, a diferença é mínima, que é ali a sintaxe, meio de coisas. Sim, é isso, porque sim. Certo, mas é assim, as pessoas gostam da biblioteca de Python para certos tipos de tarefas, para a parte da web e assim. Depois, por exemplo, gostam da linguagem Scala, porque Scala tem bibliotecas e tem parte funcional, depois há para outras áreas. Há uns tempos o pessoal não ali muito entretido com o Ruby. Porquê? Porque depois inventaram ali o Ruby on Rails, foi uma das primeiras bibliotecas, ali a MVC para a web, e então o pessoal todo andava ali à volta do Ruby. É assim, estas coisas vão evoluindo, portanto, a pessoa pode ter que uma linguagem é melhor que outra, porque hoje todo mundo gosta de Python, porque o Python tem ali várias bibliotecas úteis para a web, essas coisas todas, não tem ponto e vírgulas. Ok, mas não vou ter esse problema, portanto, em vez de ter ponto e vírgula tem indentação. Portanto, a pessoa utiliza os tabs para verificar uma coisa dentro da outra, a gente percebe. Portanto, eu para saber o que está dentro de um ciclo fora, tenho que colocar tudo dentro de um tab. Ou tenho que botar para a frente para perceber. Sim. Portanto, se uma coisa sai para fora, já fica esquisito. Não, a questão é que assim, se a pessoa puder trabalhar com um bom editor, o próprio editor coloca ali uma linha e até mostra as coisas todas. Portanto, neste momento com um bom editor não há grandes problemas em trabalhar com uma linguagem dessas. E de uma forma geral os editores já são bons. Portanto, isso não é grande problema. Ora bem, ciclos temos os normais, enquanto a condição for verdade, executa o bloco, se for falso a primeira vez já avança para a frente, isto, nada de especial, do while, portanto temos o while e temos o do while, portanto o do while, o Visual Basic tem também o do until, ou do repeat until, portanto, mas aquilo é igual, quer dizer, a diferença é mínima, se calhar não precisava de ter os ciclos todos que tem a linguagem Visual Basic. Do while, ok, exemplos, o ciclo for, é igual aqui, sim, este é quase igual em quase todas as linguagens. O ciclo for each, este é importante, este ciclo for each é importante, e assim, é um ciclo que de uma forma geral as pessoas todas utilizam, mas há muita gente que não sabe o que é que realmente isto faz, ciclo for each. Portanto, é importante perceber este ciclo. E este ciclo for each
de uma forma geral, chama-se sempre for each, exceto em Java, que eles não quiseram colocar mais uma palavra reservada. Então, é um ciclo for com os dois pontinhos lá no meio. Sabem? Sim, sabem o ciclo for each em Java. Vocês sabem utilizar o ciclo for each em Java. Em Android é for each, não? Não? É for com dois pontos. É for com os dois pontinhos lá dentro. Sim. Sim. Portanto, em Java ou Android, que é a mesma coisa. Até já foi que usamos for each. Vamos aqui. Portanto, isto, linguagem Java. Faz fora, a parênteses, int e em values. O values pode ser um array. Int, parênteses, values, que toma o valor da chaveta 1, 2, 3. E agora faz aqui alguma coisa. Portanto, em Java o ciclo for each é isto. Em Java o ciclo for each é isto. Portanto, utiliza a palavra reservada fora do ciclo normal e depois coloco aqui os dois pontinhos. Então o que é que isto faz? Isto vai verificar se isto é uma coleção, a primeira coisa, se não dá logo o erro, se isto não for uma coleção. Se isto for uma coleção, então o ciclo for vai chamar um método a saber se existem elementos aqui. Se existem elementos, chama um método para obter o primeiro elemento e coloca o primeiro elemento na variável ali. Executa o bloco, volta à coleção, pergunta à coleção se existem mais elementos, se existir, pede o próximo elemento, coloca na variável ali, sempre por aí. Vai fazendo sempre isto. Ora bem, no ciclo for each, portanto, é importante perceber que o ciclo for each permite percorrer uma coleção de elementos. Quando estou a falar de uma coleção, pode ser uma lista, pode ser um array, pode ser uma pilha, pode ser qualquer estrutura de dados. Ou qualquer classe que implementa ali uma certa interface. Portanto, isto não é só para estruturas de dados. E é importante perceber que o ciclo for each percorre todos os elementos da coleção, mas que a ordem não é conhecida. Portanto, a pessoa sabe que percorre todos, mas qual a ordem pela qual percorre a pessoa não sabe. Ok? Portanto, é preciso perceber isso. Porquê? Porque como isto é para funcionar com muitas estruturas de dados diferentes, portanto, depois cada estrutura é que define qual é a ordem pela qual vai percorrer. Portanto, é importante perceber isso. Isso acho que é a questão mais importante aqui do ciclo for each. Portanto, isto aqui tem que ser uma coleção. Portanto, aqui em vez de dois pontinhos é in. Para cada elemento existente. Portanto, a pessoa aqui escreve um ciclo for each, for. Portanto, já temos aqui o code snippet. Portanto, tab. E ele, por omissão, coloca logo este código todo. Portanto, eu chego aqui, faço list de int, em vez de int, list de strings, uma lista de strings, collection igual aspas abc cde. Ponto e vírgula. Estava a tentar programar em Java, por isso por isso que não dava. É assim, isso como é um array. New lista de strings, há parênteses, e agora quero enviar para aqui um array. Um array. Capacidade, coleção. Portanto, isto pode receber uma enumeração
pode receber uma enumeração ok, depois tem que colocar os elementos e assim deve haver alguns método para a pessoa colocar aqui os elementos de uma vez na lista. Collections.add. Sim, mas eu não queria utilizar o add, mas isso dá, sim, isso dá. Mas não queria utilizar o add. Mas isso só para mostrar aqui o que é o SQL for isso. Portanto, ele coloca logo este com o code snippet. Portanto, este logo bloco de código por omissão que eu coloquei isto. Portanto, isto tem que ser uma coleção de dados. Então o que é que ele faz? Ele vai à coleção perguntar se a coleção tem elementos. Se tem elementos, pega no primeiro elemento e coloca nesta variável. Executa o bloco, volta à coleção, vê se tem mais elementos, coloca o segundo elemento nesta variável e repete sempre isto. Já agora o que é que faz este var aqui? É para criar um item que está para ele que vai buscar. Para guardar o item não amarelo. É o tipo de dados, ok. Sim, portanto, isto é o tipo de dados desta variável item. Portanto, o var é o tipo de dados. Neste caso vai ser de que tipo? Vai ser de string. Portanto, o que acontece? O var serve para inferência de tipos. Para o compilador descobrir qual é o tipo. Portanto, em vez do programador estar a dizer qual é o tipo, por exemplo, aqui assim, no caso da string, pode chegar aqui em vez de string escrevo var. E o compilador descobre que... É assim, isto não é tipo objeto. Isto é para o compilador fazer a inferência de tipos. Para o compilador descobrir qual é o tipo de dados. Imagino que tem uma lista de objetos que queremos percorrer. Por exemplo, imagina aqui, eu preciso de uma variável para guardar aqui o resultado de um valor qualquer. Nesse caso vai ser um número double. Var 8 toma o valor de 5 mais 3.5. Esta variável já existe. Sim. Em vez de... Ok, tem atenção a disso. Sim, isto é só um aviso que a variável tem um valor, depois nunca é utilizada. Ok, isto é só um aviso. Agora faço mais, ponto e vírgula. Pronto, já saiu o aviso. Portanto, em vez de eu chegar aqui e escrever double, certo? O tipo correto era o double. Não, eu escrevo var e o compilador descobre que o que tem que estar lá é um double. Portanto, porquê isto? É assim, isto é muito importante, a inferência de tipos, porque, por exemplo, imagina que eu estou a trabalhar com base de dados. Eu faço um select à base de dados, depois aquilo devolve um tipo de dados qualquer esquisito. Portanto, em vez de eu estar a escrever aquele tipo de dados todo, não, coloco o var e o compilador logo descobre qual é o tipo de dados que tem que lá. Certo? Portanto, isto às vezes em vez da pessoa ter que descobrir qual é o tipo de dados, pode fazer isso. Vamos aqui é um exemplo. Sim, mas aqui é óbvio o que é que devolve estas coisas todas. Aqui é óbvio o que é que devolve estas coisas todas. Por exemplo, eu vou fazer isto. Aspas abc ponto order by parênteses para cada n vai dar um n, vai dar menos n ponto select para cada x
cada x eu vou colocar 2 vezes x. O espaço entre o igual e o... Sim. Ok, eu tenho isto. E agora, igual, agora preciso aqui de uma variável. Resultado é igual a isto. Resultado é igual a isto. Falta só qual é o tipo de dados aqui. Será que isto é um inteiro? Não é inteiro. Portanto, qual é o erro que ele diz? Ele diz que não consegue converter um inumerável de inteiros para inteiros. Estão a ver? Portanto, o tipo que eu tenho que colocar é inumerável. Certo? Eu tenho que colocar este tipo inumerável. Portanto, o tipo certo aqui é inumerável de inteiros. Portanto, isto é o tipo certo. Se a pessoa não sabe, coloca var e está resolvido. O computador descobre. Porque assim, o computador sabe que quando eu coloco aqui um int, ele diz logo, atenção, este tipo daquele, ele não consegue fazer. Se eu colocar um int, ele diz-me aqui qual é o tipo de dados. Estão a ver? No erro, o erro diz logo. O tipo de dados é este. Tem que lá estar. Até dizer que ele sabe. Se o computador sabe, para que a pessoa tem que estar a pôr? Deixa que ele descubra. Isto em todas as variáveis string igual dá erro. Tem um var em vez de... Sim, mas tem aqui algumas limitações. Que é, basicamente há limitações. O Bruno já não vai falar. Sim. Já o Bruno a obter agora var desde o início até ao fim. É tudo var. Sim. Var x ponto e vírgula. Dá erro. Porquê que dá erro? X está ao valor de 10 ponto e vírgula. Sim, portanto, o x aqui é tipo inteiro. Portanto, é ele que olha para a frente e descubra o que é o var. Nesse caso, a pessoa não definiu o que é, não é? Sim, portanto, o que acontece é que o var, quando a pessoa declara como, é assim, a pessoa tem que, na instrução de declaração, iniciar a variável. Portanto, se eu chegar aqui, se eu declarar igual a 0, ele já sabe que isto é um inteiro. Portanto, a pessoa... Até isso, se fosse assim como a Bruno estava a dizer, o inteiro não pode ser nulo, se a gente metesse Aqui é igual a nulo. igual a nulo, e depois, Sim. aí abaixo ia dizer que era um inteiro. Não, é assim, pois, o problema é que, é assim, se a pessoa colocar x igual a nulo, ele não sabe o que é o nulo. O nulo pode ser todas as classes. Portanto, é impossível inferir qual é o tipo de dados. Portanto, ele não funciona porque é impossível inferir o tipo de dados. É assim, é uma limitação, se calhar, no futuro os compiladores descobrem isto tudo, quer dizer, o compilador consegue descobrir estas coisas todas. Há linguagens, portanto, se vocês programarem numa linguagem funcional, o computador descobre tudo, quer dizer, em Lisp não é necessário tipo de dados, quer dizer, vocês programam e o computador descobre as coisas todas, portanto, vocês criam as variáveis, depois mais à frente ele descobre as coisas todas. Se vocês programarem em JavaScript não é necessário tipo de dados. Seria o equivalente aqui assim ao var. Portanto, ele descobre qual é o tipo de dados das variáveis. E mais do que isso, vocês podem ter uma variável que agora é um inteiro e a seguir passa para uma string, depois passa para outro tipo qualquer e é sempre a andar. Portanto, as variáveis podem mudar de tipo ao longo do programa. Quase um bocado como SQL, ele na verdade guarda tudo como string. Sim. Só que a gente dá um nome diferente. Sim. Portanto, é algumas simplificações que às vezes há. Ok, portanto, aqui o var serve principalmente para isto. Portanto, quando a pessoa não quer estar a declarar, portanto, se a pessoa está logo a fazer uma expressão, quer um resultado. Já agora isto dá o que é mesmo? O que é que isto dá? Ordena de n para n. Ou seja, tem que ser de n para n. N para menos n, depois faço um select de x para 2x. Não fica Sim. CDA. Sim. Vamos ver o resultado e a seguir já se descobre o que é isto. F5. Portanto, o resultado dá isto.
Assim, não é muito explícito o que é que isto é. 198, 196, 194. É. Portanto, o código ASCII das letras. Ok, então, assim, mas assim, isto é coisas que eu vou ensinar, se calhar, no próximo PowerPoint. Eu vou ensinar estas coisas, vocês vão aprender isto. Portanto, coisas novas que vocês não têm. Assim, já existe no Java, mas a pessoa não ensina no Java. Portanto, eu vou cortar isto em duas coisas. Isto assim devolve a letra ao contrário, não é? Sim, devolve letras ao contrário. Vamos executar, mas devolve letras ao contrário num array. Então, vai devolver aqui, ou numa enumeração. Ok, temos aqui as letras ao contrário. Estão a ver? C, B, A. Estão a ver? Portanto, se eu pego em cada letra, quando faço order by, aqui o N vai ser cada um dos elementos da coleção, como é uma string, a coleção é cada uma das letras, o elemento é cada uma das letras, e depois, como eu coloco o sinal menos, faz com que a ordenação seja ao contrário. Por exemplo, se eu tiver 1, 2, 3, então eu coloco menos 3, menos 2, menos 1. Portanto, a ordenação fica ao contrário, não fica ao contrário. Mete o menos atrás do... É assim, eu meto o menos atrás de cada um elemento só para que... Porque isto é o elemento da ordenação. Portanto, o elemento da ordenação... O que é que ele faz? Ele pega em cada uma das letras. Portanto, o N normalmente vai ser o A. E agora, para ordenar, em vez de utilizar o A, vou utilizar o menos A. Vou utilizar isto ao contrário. Portanto, se eu fizesse N para N, quer dizer que eu utilizava o A e eu ordenava pelo A. Eu utilizava o B e eu ordenava pelo B. Esta é a ordem alfabética. Ao colocar o menos, estou a inverter a ordem. Pensa nisto como números. Eu tenho 1, 2, 3. Então, se fosse N para N, eu o 1 ordenava como sendo 1, o 2 ordenava como sendo o 2, o 3 ordenava como sendo o 3. Se eu quiser inverter, é colocar o sinal. Por exemplo, pensem que isto aqui, esta coleção, são objetos. Se uma coleção são objetos, cada elemento é um objeto. Então eu aqui ia dizer que eu vou ordenar pelo campo não sei quanto, N ponto não sei quanto, e qual é o campo que eu está para a ordenação. Mas isso vamos ver. Isto são as expressões lambda, essas coisas todas vão ver. Mais à frente temos aqui métodos de extensão. Então, assim, essas coisas são novas em relação a coisas que já aprenderam. Portanto, não em relação à linguagem Java, que a linguagem Java tem as questões lambda, tem também alguns métodos de extensão. Portanto, são coisas novas em relação. Já agora só a segunda parte, antes de irmos ao intervalo, o select. O que é que fiz no select? Portanto, o resultado disto é uma enumeração. Portanto, podem ver aquilo como um array ou como uma lista. E agora com o select selecione cada um dos elementos. Portanto, cada um dos elementos vai ficar na variável x e multiplico por 2. Portanto, isto fica tudo vai ficando. Então, eu pego no primeiro elemento e multiplico por 2. Vai para o resultado. Pego no segundo elemento, multiplico por 2 vai para o resultado. Então, com as letras faz AA ou pega no valor do ASCII da palavra e Multiplica por 2. multiplica por 2? É isso que faz, não é? Pois, é assim que acontece. Ele pega no A. É assim, o resultado disto era CBA, certo? O resultado desta parte. Então ele pega no C. Assim, pega no C em primeiro lugar. E depois eu tenho aqui que eu estou a dizer que o resultado é o C vezes 2. Como é o C vezes 2, ele automaticamente pega no C, converte para um inteiro, que é a ordem da tabela ASCII, e depois multiplica por 2. Ou seja, vai dar uma letra diferente. Sim, portanto, já ia dar uma letra diferente. Assim, neste caso, portanto, ao fazer esta conversão, passa para inteiro. É por isso que no fim aparece inteiros. Mas assim, isto aqui não nós vamos aprender isso mais à frente. Depois, calhar, tinha que fazer uma conversão qualquer Para dar outra vez uma string, ponto. Join. Recebe inteiro.
join de int a parênteses para cada letra C vai dar char C, ponto e vírgula. Enumerable de int. Enumerable de int. Será que ele ali não serve enumerable de uma vez? Eu só podia apagar, mas ele diz que não existe. Não há nenhuma extensão join. Se calhar não é o join. Ponto. Aqui mais uns métodos. É o mais simples fazer isto. Já faço logo aqui diretamente. Portanto, para cada X eu dou o caractere que está. Que é aquele resultado. Sim. Não precisa estar. Vamos ver o resultado disto. Ok, tem aqui os caracteres. Estão a ver? Se fosse com a então simplesmente fazia uma dobra daquele som, fazia dois. Sim, portanto, por exemplo, agora em vez de dizer isto, coloco mais um. Portanto, passa para a letra seguinte, para ser mais fácil. Passa para a letra seguinte. Assim é mais fácil de perceber. Ok, agora essas coisas não vai falar mais à frente, vai falar também disto. E, nós temos aí muitas coisas novas que a pessoa pode fazer e a pessoa depois pode fazer aqui coisas numa linha, faz aqui uns selects, uns joins, uns não sei quantos, mistura aqui um tanto de coisas e numa linha consegue fazer muita coisa. Dúvidas até aqui? Ora bem, cycle for each está visto. Portanto, o cycle for each permite percorrer uma coleção. Essa coleção pode ser desde uma string, nesse caso percorre caractere a caractere, pode ser um array, pode ser qualquer coleção que se possa iterar. Portanto, em Java o cycle for each é para coleções e não funciona com strings. Aqui funciona com strings. Portanto, tem algumas diferenças. Então, o cycle for each é mais uma daquelas coisas que diferem um pouco de linguagem para linguagem. Já podemos ter um cycle for each dentro de um cycle for each a percorrer a mesma coleção. Se for necessário. Ok, mas aqui é um ciclo normal, portanto que ser as coisas todas, do total ao outro, portanto quantos ciclos dentro de não sei quantos ciclos, portanto está milhares de exemplos diferentes. Portanto, isto realmente vai demorar muito tempo, que era os que eu tinha aqui, realmente, a complexidade disto, 1, 2, 3, 4, 5, 6, é n elevado a 6. Ora bem, arrays minimamente, e vocês já estão habituados no Java, portanto permite guardar uma sequência de elementos. Os arrays têm um tamanho fixo como tem em todas as linguagens. De uma forma geral, o Basic tem instruções para a pessoa aumentar ou diminuir o array. Portanto, mas aqui vocês começaram com Java, então isto é semelhante ao Java. Portanto, os índices começam em 0, portanto, igual ao Java, ao C e ao C++. Portanto, em Basic eu posso dizer que um array começa em 5 e termina em 10. Depois escolher qual é o índice inicial e o índice final. Portanto, não há esta coisa de ter o índice fixo de começar em 0. Declaração de arrays. Portanto, é o tipo, e depois parênteses retos, e depois o nome da variável. Portanto, é necessário declarar a variável e depois
criar o array, a pessoa pode dizer que quer um array de 5 elementos, ou então abrir chavetas e a pessoa coloca os elementos todos. Portanto, isto, mais ou menos, penso que não há muito... É assim, sei que vocês ainda não trabalhar muito com arrays, fizeram aqui um exercício, um ou dois exercícios, mas também não trabalhar muito com arrays, mas, portanto... Passado em PM, Já fizeram alguma coisinha assim? Sim, mas ainda não muito. fazemos aquele trabalho ali do Epic Manager. Sim, já trabalhei com ainda arrays. Por exemplo, temos aqui um exemplo de os 2 dias da semana. Portanto, a pessoa abre aqui um conjunto, já pode colocar os elementos todos. Então, nesse caso, o array fica com o tamanho do nível da semana. Portanto, temos o operador de indexação para obter os elementos, portanto, igual ao Java. Percorrer um destes arrays, o ciclo for each funciona bem. O ciclo for each funciona bem e quero só chamar a atenção aqui de uma coisa, que é... Vamos aqui um ciclo for each, está aqui este ciclo for each. Ora bem, quando se cria este ciclo for each, isto foi o code snippet que gerou isto, ele coloca sempre aqui o var. Portanto, quer dizer que o tipo vai ser inferido pelo compilador. É assim, por vezes interessa colocar aqui o tipo certo. Portanto, a pessoa, é bom colocar aqui o tipo certo, a pessoa deixa o var só se a pessoa não for fazer muitas operações sobre isto. Porquê? Qual é o problema? Agora faço item, ponto, e não tenho os métodos aqui da classe string. Estão a ver que era um substring. Substring porque por acaso apareceu, porque ele até sabe que isto aqui é tipo string. Ponto. Assim, aqui, como conseguem ver, ele até tem aqui os métodos. Deixem-me ver. Como é que está? Está aqui substring. Substring to uppercase. Sim, por acaso to upper e to lower. Por acaso até tem que. Ele sabe qual é ali o tipo de dados que é string, até que neste caso até não há problema. Muitas vezes o problema é que esta coleção, neste caso é tipo string e então é fácil. Se esta coleção for de outro tipo de objetos, às vezes interessa colocar aqui o tipo certo, senão ele não consegue. Por exemplo, em que sabíamos que a chave era inteira, Sim. mas sabíamos qual era o valor daquela chave. Por exemplo, podíamos usar. Sim, é assim. Às vezes ainda interessa colocar o tipo certo, senão ele depois não sabe quais são os métodos que estão aqui associados. Há casos onde isso acontece. Assim, no map ainda não há muito problema, porque no map a pessoa também sabe quais são os tipos de dados. Também sabe quais são os tipos de dados, que a pessoa tem chave, tem valores, a pessoa faz o map.keys ou ponto values, ele sabe qual é o tipo de dados. Mas há situações onde é importante a pessoa colocar o tipo certo aqui, porque às vezes não funciona. Aqui a inferência nem sempre funciona certo. Portanto, aqui funcionou bem. Aqui tem aqui os métodos da classe char@, char do array, char@ não existe, ponto, char, ponto, char@ não existe, estão a ver? O char@ ele não encontra. E agora eu vou trocar o var por string, e agora item.char, por que não existe o char@? Não, é assim, aqui a pessoa tem o índice. Portanto, na posição 0, coloca-nos aqui. Coloca uma coisa qualquer. Isto é só read only. Aqui, isto é só read only. Portanto, podia fazer, se fizer ao contrário, char x está um valor disto. Isto é só read only. Portanto, assim funciona. Portanto, a função char@ não tem porque. Mas parece que ele tem aqui os métodos todos. Tem os métodos todos aqui. O char@ é do Java. Depois aqui não tem. Esse é o problema da pessoa. De manhã está a ensinar Java, à tarde já está a ensinar C#,
A seguir, Amanhã estávamos sim. a aprender Java, à tarde estamos a aprender Sim. C#, só tens aqui na Sim, cabeça. sim. Depois eu estou a aprender, assim, a aprender não, a aperfeiçoar C++, que é necessário ser um pró nisso, e então, pronto, só rapidamente misturando com as linguagens, e depois que aqueles métodos não têm, há numa, está noutra, essas coisas todas. Mas, ok, ficou aqui, portanto, o aviso que às vezes pode ser interessante trocar aqui o var pelo tipo certo. Ora bem, continuar, até aqui está. Portanto, podemos ter arrays multidimensão. Arrays multidimensão, portanto, isto é semelhante ao BASIC e não ao Java. O Java não tem isto, arrays multidimensão. Portanto, isto a gente coloca int, parênteses reto, ou uma dimensão, vírgula, outra dimensão. Portanto, isto existe em... Portanto, isto permite criar logo uma matriz. Em Java isto é possível? Em Java o que se pode fazer é criar um array que tem internamente outros arrays. Portanto, array de array. Mas isso pode ser uma matriz, pode ser uma coisa qualquer diferente. Portanto, em Java isto não existe. Não existe a possibilidade de criar logo uma matriz. Portanto, matriz aqui de n dimensões. Aqui a gente pode ter matrizes de n dimensões. Assim é perceber que a linguagem C# tem muita influência do BASIC. Assim, na verdade, eles tentaram apanhar um pouco das linguagens todas. Mas aqui estiveram várias pessoas na linguagem visual básica, daí ter também muita influência da linguagem básica. Portanto, devemos ter matrizes. As matrizes podem ser logo iniciadas de uma vez, como arrays de arrays. Portanto, e se a pessoa utilizar a sintaxe de iniciar um array, isto é arrays de arrays. Já agora, tenho aqui uma dúvida, vamos lá experimentar isto. Que é, o que acontece se... Portanto, se eu fizer isto tudo bem funciona, eu tenho uma matriz que é um array de array. E se eu gosto de apagar aqui dois elementos, deve ficar para aí a 0. Vamos ver qual é o resultado disto. Executar isto. Dá erro, dá logo o erro, nem executa. Nem executa que isto tem que ter mesmo tamanho 4. Portanto, essa era a minha dúvida. Se isto era obrigatório ter todos os elementos ou se eu podia chegar aqui e apagar um elemento. Portanto, apagar um elemento não pode ser. Ok? Portanto, isto, às vezes a pessoa não sabe todos os pormenores. Não sabe todos os pormenores, mas a pessoa chega aqui e experimenta. Sim, é assim, mas em Java não. Assim, em Java, como não há matrizes, em Java como só há arrays de arrays, a pessoa tem a flexibilidade de colocar um de cada dimensão. Porque em Java não há matrizes. Em Java o que teria era uma coisa deste género, arrays de arrays. Sim, e depois cada um tem a dimensão que for necessária. Volta aqui, coloca-se a vírgula. São duas dimensões. Isso é um array com vários arrays lá dentro. Em Java sim, em Java já tem um array, depois que cada posição pode ser outro array. Mas cada array pode ter um tamanho diferente. Isso é em Java. Aqui não. Portanto, aqui a matriz é dimensão fixa mesmo. O número de linhas isso é diferente. Portanto, aqui tem duas linhas. O número de linhas é indiferente. Não. A questão é que isto é uma matriz. Portanto, se uma coluna tem N, se uma linha tem 4, tudo tem que ter 4. Portanto, se uma linha tem 4 colunas, todas as linhas têm que ter 4. Portanto, era isso que eu estava aqui a verificar. O gajo estava aqui a verificar outra coisa que é, geralmente, a última vírgula nunca se coloca. Portanto, geralmente a última vírgula não se coloca, porque a gente coloca a vírgula que é para dizer que ainda vai assinar novas coisas. Aqui é indiferente. Aqui, portanto, funciona com vírgula ou sem vírgula. Portanto, não tem nada, ignora esta vírgula assim. Portanto, assim depois depende dos compiladores. Há compiladores mais inteligentes que outros, mais espertos que outros, e então conseguem ignorar estas coisas todas.
Ok, portanto isto está, portanto, isto depois funciona como uma matriz, só que agora tem duas dimensões, portanto, em vez de ter um índice, portanto, tem dois índices para percorrer isto tudo. Métodos, declaração e utilização de métodos, portanto podemos ter dentro de uma classe métodos estáticos e métodos de instância. Métodos estáticos são métodos que são executados com o nome da classe. Por exemplo, mef.skrp, raiz quadrada, ou mef.abs, ou absoluto, por em diante. Os métodos estáticos só podem chamar métodos estáticos. Certo? Porquê que o método estático só pode chamar um método estático? Porquê esta restrição? Porque os métodos de instância estão associados a objetos. Portanto, se não há nenhum objeto, se não há objeto, então não posso chamar um método de instância. Certo? Então, se o método não for estático, dentro do método estático eu não posso chamá-lo. A não ser que crie um objeto. Geralmente não é isso. Um método estático não pode aceder a variáveis de instância. Quando há as variáveis declaradas dentro da classe. Porque não há objeto, então não pode aceder às variáveis. Portanto, o método estático só pode aceder a variáveis estáticas. Portanto, eu posso declarar aqui na variável uma variável estática. Por exemplo, mef.pi. O pi é uma variável estática. Eu consigo aceder. Portanto, quer dizer que o pi pode ser acedido através de um método estático. Uma variável estática. É assim, isto eu espero que vocês já saibam, mas se não souberem, estou a recapitular. Portanto, às vezes é bom a pessoa ouvir uma ou duas vezes, porque há sempre algumas coisas que acabam por falhar quando a pessoa está a estudar e é bom ir ouvindo isto. Portanto, chamar os métodos, portanto, é o nome do método, abrir parênteses, fechar parênteses, ponto e vírgula, portanto, isso se o método não tiver cabeçalho. Na linguagem C#, todos os métodos começam com letra maiúscula, portanto, enquanto que em Java a gente geralmente recomenda que comece em letra minúscula, portanto, o C# utiliza regras diferentes. Assim por acaso, deixem-me só ver onde é que nós vamos aqui nos apontamentos. Vamos no slide 101. Sim, a seguir já descubro se ele aqui fala sobre métodos com parâmetros por omissão, valores por omissão dos parâmetros, parâmetros nomeados. Agora temos aqui muita coisa diferente do que existe nas outras linguagens de programação. Assim, estas coisas que quase todas existem no BASIC. Assim, algumas destas coisas existem em C++, o Java tem poucas destas coisas. Ora bem, o método normal, a invocação é normal. Tem aqui algumas diferenças. Aqui temos parâmetros de entrada e de saída. Portanto, quando as outras linguagens geralmente não é especificado, ou muitas delas não é especificado. Geralmente, quando a pessoa chama um método, o que é passado é o valor. Portanto, se a variável for um tipo primitivo, o que se passa é o valor. E não a referência da variável. Quer dizer que o método recebe duas variáveis, recebe um x e um y. Se eu alterar o x e o y, isso não faz alterações para trás. Não faz alterações para quem chama o método. Isso por omissão, mas há a possibilidade de fazer isso. Os métodos devolvem um valor. Portanto, os métodos devolvem um valor. Como é que eu coloco um método a devolver dois valores? Imagina que eu quero que o método devolva dois números inteiros. Como é que consigo fazer isso? Como é que eu consigo colocar um método a devolver dois números inteiros? Portanto, em vez de fazer o retorno só de um valor, quero que faça o retorno de dois valores. O retorno é outra coisa diferente. Isso é uma coisa diferente. Porque isso é uma coisa engraçada, mas isso é uma coisa diferente. A pessoa que no método declara como parâmetro pode declarar além de um array. Se eu quero que o método devolva dois valores, há várias possibilidades. Uma solução era criar um array e devolver um array de inteiros. Era uma solução. Ou então criava uma classe que tinha lá dois valores e criava um objeto dessa classe. Além disso, eu posso criar classes anónimas, portanto posso devolver isso como sendo uma classe anónima.
No C Sharp versão 8, portanto a próxima versão acho que é 8, ou 7 a 8, portanto já posso devolver tuplos, portanto já temos muitas coisas novas aqui, coisas que não existem no Java. Ok, alguns exemplos e terminamos aqui este primeiro apontamentos. Segunda parte, portanto aqui temos coisas interessantes. A criar e utilizar objetos é igual ao Java, exceções mais ou menos igual ao Java. As strings é semelhante ao Java. Então o que nos interessa aqui principalmente é os generics e collection. Generics collections. Assim, na verdade, estas coisas, assim, os generics. Só te interessa falar um pouquinho para ver um pouquinho aqui a teoria, um bocado sobre teoria. Isto é utilizado em Java, mas nunca se deu o nome de generics. Nunca se falou, na verdade, muito sobre isto. As coleções utilizamos, mas pouco. Então, portanto, vamos tentar avançar para as coisas mais importantes. Portanto, uma classe define um tipo de dados, depois tem uma implementação, pode ter ou não implementação. As classes têm variáveis ou atributos, que é o que se define, que é o estado depois do objeto. E depois tem um conjunto de métodos, que é o que se diz que é o comportamento da classe. Portanto, o comportamento é representado por métodos. Temos um conjunto de atributos que define o estado do objeto. Portanto, uma classe define um tipo de dados. As classes geralmente representam-se assim, quando a gente quer um diagrama de classes ou um diagrama de objetos. Portanto, isto é a representação da classe, tem o nome, tem os atributos e depois, assim, aqui pode ser atributos ou propriedades. Assim, aqui tem lógica a pessoa colocar só as propriedades e não os campos. Dentro dos atributos, é assim que acontece. Numa classe, quando a pessoa está a representar uma classe através de um diagrama, de uma forma geral, o que nos interessa é só o comportamento, é só os métodos. Portanto, não interessa saber se tem 2 variáveis ou 3 variáveis ou 4 variáveis. Certo? Porquê? Porque é que chamam das variáveis é a coisa menos importante. Portanto, isto quando se está a representar uma classe. Portanto, quando se está a fazer um diagrama para representar a classe. Porque, é assim, as variáveis têm muito a ver com a implementação. Como é que a pessoa implementa as coisas. Portanto, isso não nos interessa. Portanto, eu quero saber é que tem uma classe que tem aqueles métodos e utiliza aqueles métodos. Portanto, não me interessa saber como é que eles implementaram as coisas. Ok? Portanto o exemplo aqui típico que eu costumo dar é o exemplo da hora. Eu tenho uma classe chamada hora. Eu posso guardar a hora em 3 variáveis. Uma para horas, outra para minutos e outra para segundos. Ou então posso utilizar um número double e guardo a hora como sendo um número double. Onde a parte, por exemplo, inteira é as horas, e depois a parte decimal por ali abaixo é os minutos e segundos. Sim. Não, mas para faz de contas é fácil colocar no double. Ou então faço o seguinte, eu pego nas horas, minutos e segundos, faço a conversão para segundos. Eu tenho um long. Eu posso guardar horas, minutos e segundos no long e que está feito. Portanto, se eu aqui declarar que eu tenho 3 variáveis, horas, minutos e segundos, isso é uma questão de implementação. Portanto, isso não tem interesse para quem está a olhar para uma classe. Na parte das são sempre dadas a educação. Sim, portanto, assim, ninguém mexe nessas coisas, portanto, isso é... Acho que isso só vai ser útil se elas puderem ser acessíveis. De fora, sim, de fora. De fora, mas se fossem públicas, ou se fosse uma constante da classe, interessa. Aqui, então, o que pode geralmente aparecer são as propriedades, porque as propriedades, na verdade, são métodos, getters and setters. São coisas parecidas com os getters and setters. Portanto, as propriedades poderão aparecer aqui. E não as variáveis em si, que as variáveis é o menos importante.
Portanto, aqui, quando temos que os atributos são propriedades e são campos, portanto, os campos seriam as variáveis, as propriedades 5 são getters e setters. Isso é interessante. Ora bem, portanto, quando a pessoa cria uma classe, a pessoa está a definir um tipo de dados. Quando está a definir um tipo de dados, isso é importante porque a pessoa cria objetos desse tipo de dados. Certo? Portanto, o interesse de criar a classe é para criar objetos desse tipo. É importante perceber, que é isso que temos aqui neste slide, é importante perceber que o tamanho de um objeto está totalmente relacionado com a quantidade de variáveis que cada objeto tem. Portanto, se o objeto tiver 20 variáveis, então o tamanho do objeto são essas 20 variáveis. Portanto, o tamanho do objeto não depende da quantidade de métodos que temos. Isto porquê? Porque se a classe tem estes métodos todos, depois o objeto tem as variáveis que estão aqui declaradas e depois tem aqui o endereço de memória onde estão estes métodos. Portanto, tem ali mais uma variável que não pesa nada. Certo? Portanto, o peso de um objeto, ou o espaço que ocupa um objeto em memória, está totalmente relacionado com a quantidade de variáveis que temos. Portanto, isso é bom a pessoa perceber isso, porque às vezes uma pessoa esquece disso, em vez de utilizar uma variável local no método, coloca a distância de classe, portanto, está logo a aumentar também os objetos. Portanto, se eu tiver 1000 objetos, depois tenho ali uma variável que se calhar não era necessário e que está dentro do método. Ora bem, as classes podem ter campos, portanto são as variáveis, podem ter propriedades, podem ter métodos normais, portanto uma função ou um método não envolve nada, pode ter construtores, pode ter tipos internos. Tipos internos? O que é isto? O que é uma classe ter tipos internos? Isto é, dentro de uma classe eu posso declarar outra classe. Será que dentro de um método eu posso criar outro método? Dentro de um método eu posso criar lá dentro outro método? Sim. Por exemplo, o online click. No Android, lá dentro tem um clique. Isso é diferente, na verdade aquilo é uma simplificação da criação de um objeto anónimo, não sei o que, para lá dentro que tem métodos. Na verdade é uma coisa, mas é um bocado diferente. Aqui a questão é, eu estou a criar uma função e dentro da função criar lá outra função lá dentro. É assim, é válido em algumas linguagens de programação. Por exemplo, o Pascal tem, o Pascal e as linguagens que derivaram do Pascal têm métodos dentro de métodos. Então, aquilo é como sendo um método auxiliar ao próprio método. Portanto, se eu quiser um método auxiliar, se o método for utilizado só por uma função, eu posso colocar o método dentro do método. Portanto, eu posso criar um método dentro do método. Então, isto é para mostrar que há muitas coisas aqui diferentes. Portanto, há aqui muitas coisas diferentes. Às vezes, se a pessoa quiser um tipo de dados que só é necessário dentro da própria classe, dentro da própria classe cria lá dentro de outra classe. Isto também é possível. Mas, além disso, pode ter eventos, indexadores, operadores e muitas mais coisas. Portanto, como estão a ver, isto tem um bocadinho mais do que o Java. Portanto, aí a pessoa já passou logo para a programação e não teve a ver o que era um pouco a linguagem em si. Exemplos de classes. Aqui temos vários exemplos de classes. Portanto, aqui as classes, a maior parte delas estão dentro do system, as classes mais utilizadas. E depois temos classes para coleções, para classes para redes, classes para muitas coisas diferentes, mas aí já estão em namespaces diferentes. Portanto, declarar objetos é criar uma variável que depois vai ter o endereço de um objeto. Portanto, quando se declara, pode-se logo instanciar logo como valor. Mas isto é igual ao Java. Não tem muita diferença. Ora bem, campos. Ora, os campos podem ser variáveis ou constantes. As constantes geralmente são estáticas e são acessíveis com o nome da classe. Por exemplo, se eu fizer string.empty, isto devolve a string vazia, aspas, aspas. É a mesma coisa que fazer aspas, aspas.
Os campos podem ser definidos como sendo só de leitura, ou podem ser definidos como sendo de leitura escrita. Não, isso é outra coisa. Portanto, as constantes podem ser só de leitura, as variáveis podem ser de leitura escrita, e as propriedades, que é depois o que interessa, porque as variáveis de forma geral são privadas, portanto isso não interessa. As propriedades, aqui é que podemos ter propriedades de leitura, podemos ter propriedades só de leitura, só de escrita ou de leitura escrita. Portanto, há essas três possibilidades. Leitura escrita ou leitura escrita. Portanto, as propriedades, de uma forma geral, em termos de utilização, é parecido à utilização de uma variável. Portanto, quando a pessoa está a chamar uma propriedade, parece que a gente está a chamar uma variável. Se eu fizer um objeto qualquer, ponto background color, igual a uma cor qualquer, até parece que eu estou a colocar a cor dentro de uma variável. Mas na verdade não estou a chamar um método. Portanto, isto é importante ter a noção de que as propriedades têm uma sintaxe parecida à utilização de uma variável, mas na verdade é um método, ou é um getter ou é um setter. Porque, então vamos aqui ao código. Se eu fizer isto, acho que logo no início, date time today igual a date time ponto new date time, vamos fazer uma coisa diferente, new date time, fecha ponto e vírgula. Agora eu faço, se calhar long x toma o valor de today ponto vejo que a procura today.day. Day of week, day of year, toma o valor de day of the end of the week, toma o valor de 0, ponto e vírgula. Isto é só read only. Isto é só read only. Today.day toma o valor de 22. Só read only. Portanto, utilizar isto que eu estou a utilizar, isto parece que eu estou a utilizar uma variável pública aqui da classe datetime. Vamos ver? Portanto, nada me diz que isto é um método que está a ser chamado. Porque assim, quando a gente tem um método, a gente espera que tenha isto, abre parênteses, fecha parênteses. Portanto, abre parênteses, fecha parênteses, a gente sabe que é um método. Se não tiver, parece que a pessoa está a aceder a uma variável. Portanto, se eu aqui tivesse uma variável, a forma de aceder à variável era esta, era a mesma. Além disso, portanto, se a pessoa parar o cursor aqui no nome do day, temos aqui esta informação. Int, temos aqui a sintaxe, portanto, isto envolve um inteiro, está dentro desta classe, o nome da propriedade, e depois entre parênteses temos tudo aqui get. Portanto, isto quer dizer que isto é uma propriedade, não é só a leitura. Estão a ver? Aparece aqui get set, quer dizer que a coisa tem alterado. É a leitura escrita. Ou se eu fazer só set, é só escrita. Portanto, aqui ajuda nisto. Portanto, aqui o CDS às vezes ajudam a pessoa a perceber. Portanto, se eu tentasse colocar um valor qualquer, isto está em erro, porque isto é só read only. Temos aqui que isto é só read only. Mas está a assinar a folha? Não. Agora está a passar. Eu tenho mais um pouquinho de tempo, só para não esquecer.
Sim. Sim, mas se tem um bocadinho mais cedo. Ok, por exemplo, temos aqui um exemplo parecido ao que eu tinha aqui, que era criar um objeto do tipo datetime. Isso amanhã é feriado, mas amanhã. Sim, sim. Sim, sim, nós, portanto, isto é um tempo muitos feriados da pessoa, em relação ao ano passado. Pois é, pois é. Sim, assim, mas isso foi azar, que aqueles feriados que calharam todos à quinta-feira, muitos feriados calharam à quinta-feira. O dia do Politécnico também foi à quinta-feira. Portanto, isto foi um ano atípico. Portanto, geralmente isso não acontece. Portanto, temos a criação de um objeto tipo datetime, por omissão ele vai buscar a data e hora do computador e depois a pessoa pode aceder às vezes propriedades. Portanto, isto tem uma sintaxe semelhante a aceder a variáveis. Isso era uma coisa que a gente criar uma classe modelo com parâmetros que a gente quisesse e depois meter só lá os sets ou só os gets. Sim, assim, eu penso que a seguir temos aqui um exemplo de como é que se cria a classe com as propriedades. E depois posso colocar muita coisa aqui à volta das propriedades, anotações e mais não sei quantos, para passar ajudas, para a janela de propriedades, essas coisas todas. Ora, eu vou avançar esta parte menos interessante. Chamar métodos, chamar estas coisas. Portanto, já minimamente falei aqui sobre os métodos estáticos. Chamar métodos estáticos é com o nome da classe. Portanto, isso já era igual ao Java. Portanto, esta parte é igual ao Java. Portanto, aqui neste exemplo o pi é uma constante. Portanto, a Java é igual. O poll é um método estático, que é um número levantado a outro. É tipo o chapéuzinho que existe em alguma linguagem de programação. Portanto, o expoente um número levantado a outro. Os construtores. Portanto, uma classe pode ter muitos construtores. Os construtores são chamados quando se faz new qualquer coisa, a gente está só a chamar o construtor. Ora bem, estruturas, eu vou passar a isto, que hoje em dia pouco se utiliza de estruturas. Portanto, a estrutura não é muito importante. Enumerações, portanto, enumerações é um conjunto de constantes dentro do nome. Isso é uma enumeração. É um conjunto de constantes dentro do nome. Geralmente, estas constantes, depois o compilador que faz é atribuir números 0, 1, 2, 3, 4, mas isso para nós é indiferente do que é que o compilador atribui. As enumerações é uma coisa que difere muito de linguagem para linguagem. Por exemplo, por omissão, em C++, C, C++, as enumerações começam em 0, 1, 2, 3, 4. Portanto, quer dizer que neste caso aqui o red ia ter o número 0 e o número 1, 2, 3, 4. Há a possibilidade de a pessoa atribuir valores a isto. Por exemplo, imagina, isto são cores. Então aqui na cor, no vermelho, eu quero colocar um valor, um número inteiro que corresponde à cor. Por exemplo, se eu quiser o azul, colocava o número 255. Se eu quisesse o green, colocava o número 255 vezes 255. Se quisesse o vermelho, 255 ao cubo. Mas se eu quisesse um bocadinho de vermelho e um bocadinho de azul, então era 255 ao quadrado vezes o bocadinho que eu quero de vermelho mais a parte do azul. O valor do azul. Portanto, isso é uma fórmula que a gente faz. A fórmula é simples, que faz a conversão entre cores e números inteiros. Portanto, geralmente, eu tenho RGB, isto não é random, é RGB, portanto eu tenho uma cor nesse formato. Se eu quiser isto, se eu quiser a cor vermelho 10, verde 30, azul 50.
int color é igual, portanto eu para ter esta cor fazia 10 vezes 255 vezes 255 mais 30 vezes 255 mais o 50. Acho que é isto. Portanto, o máximo, ponto e vírgula aqui, a cor máxima é int, que é white, que é o branco, é 255 vezes 255 vezes 255, portanto isto é a parte do vermelho no máximo, mais 255 vezes 255, que isto é o verde no máximo, mais 255 que é o azul. Ok? É assim, geralmente as cores é assim um número grande. Aqui nas cores, isto ainda pode ser um número maior, porque pode entrar aqui também a transparência. Certo? Portanto, a transparência geralmente aparece aqui. ARGB. Portanto, aqui o A é 255 ao cubo vezes o valor do A. Portanto, se quiser ARGB, porque isto é só RGB. Se quiser uma cor tipo ARGB, portanto, se eu quiser o branco em ARGB, então tenho que colocar aqui, portanto, a transparência 50. Portanto, esta cor, int color 2 era igual aos, vou colocar números diferentes, coloco aqui 40, a 40 vezes 255, eu vou colocar o chapéu, que o chapéu aqui não existe, mais 10 vezes 255 ao quadrado, mais... É assim, aqui o chapéu existe, mas é uma coisa diferente, atenção. Sim, para usar o POU. É só que isto agora fica aqui mef.pou, a parênteses, isto, vírgula 3, mais aqui mef.pou 2. Não pode. Tem que ser assim, que é 10 vezes o resultado disto. O POU é letra maiúsculas aqui. Agora a pessoa esquece que o POU é letra maiúsculas por aí em diante. Portanto, está percebido mais ou menos o que é uma cor no número. Portanto, geralmente a pessoa pode guardar a cor num objeto. Portanto, o objeto pode guardar a cor em 4 variáveis diferentes, ou então pode ter um long e guarda a cor num long. Certo? Portanto, em BASIC, geralmente as cores não todas guardadas em longos. Portanto, é este número em BASIC. A cor é este número aqui, esta fórmula. Portanto, faz este cálculo e então obtém-se uma cor. Portanto, o que se guarda são estes números, geralmente num long. Portanto, aqui é importante terem a noção de que as enumerações são diferentes de linguagem para linguagem. Portanto, o Java permite também enumerações, mas depois aquilo pode ter uns construtores, pode ter campos, pode ter ali muitas outras coisas. Portanto, as enumerações em Java é uma coisa quase esquisita. Portanto, não é assim uma coisa fácil como nas outras linguagens de programação. De uma forma geral, a linguagem Java simplificou muito, principalmente em relação ao C++, que era a antecessora. Mas depois, quando quis adicionar novas coisas, as coisas ficaram algumas delas muito complicadas. A enumeração é uma delas. Portanto, aqui geralmente são coisas simples. Portanto, a ideia da enumeração é a pessoa utilizar depois estas constantes em vez de utilizar números. Em vez de utilizar números, portanto, se eu quiser vermelho, depois faço color.red e color.red tem aquele número todo grande. Não preciso de andar com aqueles números, com coisas literais ali ao longo do código, só ao longo do código andar só com números para que não se percebia. Se utilizar as enumerações, isso simplifica bastante. Namespaces. Portanto, os namespaces é tipo os packages de Java. Portanto, é um pacote. Chamamos um pacote, um namespace. Portanto, isto já vem da linguagem C++. O namespace
Então depois de linguagem em linguagem até tem um nome diferente. Portanto, a ideia daqui é a mesma coisa da ideia do pacote, que é se a pessoa tiver duas classes com o mesmo nome, se tiverem pacotes diferentes, até têm nomes diferentes. Para a gente dar o nome completo para cada uma das classes. Porquê? Porque é que isto é útil? Porque é que os pacotes ou os namespaces são úteis? Porque é que os projetos têm duas classes com o mesmo nome? É só mudar o nome da classe, quer dizer, um projeto não precisa ter duas classes com o mesmo nome. Certo? Porque é que é importante ter os namespaces? Qual é a grande vantagem de ter aqui os namespaces ou os pacotes do Java? Qual é a grande vantagem? Sim, eu vou explicando isto, tanto isto. É bom a pessoa ir explicando, porque à primeira vez entra num ouvido e sai na outra, mas à segunda já fica alguma coisa. Portanto, e à medida que. Como passo com o mesmo nome? Sim. Sim. E bem, porque a gente não muda o nome da classe. Não é? A gente tem duas classes com o mesmo nome. Sim. O problema é as grandes equipas, os grandes projetos. A questão aqui é que quando a pessoa tem grandes projetos, em vez de ter 5 classes, tem 1 milhão de classes lá dentro. Isto vários grupos a trabalhar em tudo. O problema é que quando se junta as coisas, então aí é o caos. Porque quando a pessoa tem projetos enormes, quando vai juntar aquelas coisas todas de vários grupos, portanto, facilmente tem aí conflitos de nomes. Portanto, os pacotes ou os namespaces vieram resolver isso. Ora bem, depois temos aqui os includes, portanto, aqui há muita. É assim, é perceber que isto aqui assim é só um resumo. Portanto, isto que temos aqui assim é um resumo. Portanto, eu sobre cada slide destes podia estar aqui uma aula a falar só sobre um destes slides. Portanto, não vamos pensar que isto é a linguagem. Portanto, isto é só algumas coisinhas que a linguagem permite. Portanto, como o tempo não é ilimitado, a pessoa tem que tentar reduzir aqui ao máximo. Ok, há aqui alguns pormenores que eu vou ignorar, para vocês não é muito importante. Aqui é a relação entre a plataforma .NET e a linguagem C#. Portanto, isto não é importante. Bem, de uma forma geral, existem o que se chama tipos primitivos ou tipos que são passados por valor e tipos que são passados por referência. O que é isto? Portanto, quando a pessoa chama um método, envia uma variável, essa variável pode ir por valor ou pode ir por referência. Se for por valor, quer dizer que a pessoa envia para o método o valor da variável. Se for por referência, quer dizer que a pessoa envia para o método o endereço da variável. São coisas diferentes. Certo? Portanto, se um parâmetro é recebido por valor, quer dizer que a variável tinha um valor, porque nesse valor envia-se para o método. Se o parâmetro é recebido por referência, então o que se envia é o endereço da variável. Quer dizer que se eu alterar o parâmetro, estou a alterar a variável original. Ora bem, aqui a linguagem C#, portanto, permite que, os tipos primitivos, que são inteiro, float, boolean, datetime e alguns tipos primitivos, são enviados por valor. As estruturas são enviadas por valor, mas a estrutura que a pessoa não fala, portanto, isto não faz muita falta. Portanto, geralmente as linguagens têm muita coisa e há coisas que também, se a pessoa não aprender, também não faz falta nenhuma. Essa estrutura é uma coisa delas. É uma coisa que aqui esta pessoa não desconhecer essas estruturas também não faz falta nenhuma aqui. Tipos por referências, portanto, temos tudo o que é classes, ou os arrays, portanto vai tudo por referência. Existe também a possibilidade portanto, que não temos aqui, que é a pessoa especificar, a dizer que, portanto, eu vou enviar uma variável, enviar um inteiro, mas em vez de enviar o valor, eu quero enviar logo o endereço da variável. A pessoa pode referenciar isso. Pode dizer, o método que vai receber é uma referência e não um valor.
E depois quando a pessoa envia a variável tem que colocar lá mais um comercial. Então tem que mais algumas coisas e muitas outras coisas que o Java não tem. Portanto, depois se for útil, depois eu volto a estas coisas. Ora bem, exceções. Portanto, os métodos. Sim. Deixa só. Sim, também daqui a 5 minutos eu termino. Então estou a terminar também. Sim, se puder esperar 5 minutos, eu termino daqui a pouco e já vamos todos embora. As exceções são mais ou menos semelhantes ao que temos em Java. Portanto, temos um try. Dentro deste bloco a gente coloca o código que pode falhar e depois pode colocar vários catches. Um final por aí em diante. Portanto, se eu tiver vários catches, é perceber que os catches são executados pela ordem que aparecem. Portanto, quer dizer que se eu fizer catch exception, depois que faço catch file handler exception, qualquer coisa assim do género. Nós só temos que utilizar o try catch exception. Sim, mas isso pode ter muitos catches. Ok, mas é bom. Tal coisa. Vocês aprenderam o mínimo. Quer dizer, vocês aprenderam o mínimo dos mínimos. No ano passado, quando a gente fazia a parte da SQL, a gente falava aquilo, porque quando iniciávamos o. Qual era o erro que dava? Sim, para saber qual é o erro. Fazia o catch e depois final. Certo, sim. Nós temos o kit de Certo. Sim, vocês chegaram a utilizar mais do que um catch? Está bem, então tudo bem. Sim. Mas têm que ter em atenção que quando tem vários catches. Numa situação qualquer que em vez de ter 2 catches fazia-se o final e. Sim, agora há aqui muitas variantes, mas aqui o que quero mostrar é que se vocês não usarem os catches como deve de ser, vocês podem colocar um catch no início que apanha tudo e depois o resto não apanha nada. Portanto, há ali uma ordem entre os catches que é importante ter. Senão vocês que fazem catch exception, o exception apanha ali tudo. Apanha todos, portanto já não entra nos outros. Portanto, isso há que ter atenção a essas coisas. Então aqui temos um exemplo de try, catch. Aqui neste caso não há aqui que eu conflito entre os dois, se eu colocasse aqui um catch exception, se apanhava tudo, portanto nunca trava nos outros. Ok, assim acho que podemos parar.